primavera, que principia en setembro, e no verán, que comeza en decembro, caen abundantes e frecuentes lluvas, con grande tempestade de trovoes e relámpagos. Há então as enchentes dos ríos e as grandes inundações dos campos. Mas no inverno acabam as chuvas. Então os rios descem e baixam até o fundo, de maneira que com as mãos se costuma apanhar entre ervas grande quantidade de peixe. No interior das terras hacen cobras de extraordinario tamaño, a que os indios llaman sucurijuva. Tamén há lagartos, igualmente fluviais, a que llaman jacaré, de tan grande corpulencia que poden engolir un home, cobertos de durísimas escamas e armados de agudísimos dentes. Há outros animais de género anfibio, de nombre capivara. Domestícanse e críanse en casa como cães, saem a pastar e voltam a casa por si mesmos. Há muitas lontras que vivem nos rios. Há pouco, um índio, frechando um deles e atirando-se à água para o apanhar, acorreu grande cópia de outros que estavam debaixo da água e acometeram um homem com unhas e dentes, de maneira que teve trabalho para tirar o que tinha morto e saiu todo arranhado, e passaram-se muitos dias até fecharem as feridas. Neste tempo em que estive em Piratininga, que foi mais de um ano, servi de médico daqueles índios, e isto foi sucedendo ao irmão Gregório, o qual, por mandado do padre Nóbrega, sangrou alguns índios, sem nunca o ter feito senão então, e viveram alguns de que senão tinha esperança, porque outros muitos daquelas enfermidades eram mortos. Se espera a vossa paternidade, que haja muitos dos braços convertidos, enganar-se a sua esperança, porque os adultos cerram os ouvidos para não ouvir a palavra da salvação. Logo que nossas malas foram descarregadas, apressei-me a ir à casa de um suíço por nome de Grelet. Era um homem prestimoso e afável, que soubera conquistar a estima dos habitantes de São Paulo. Ele me arranjou uma encantadora casa de campo situada a pouca distância da cidade. Ao chegar ao convento das Carmelitas, de onde se descortina uma bela vista, desci uma rua pavimentada e muito íngreme, que vai até a beira do rio Tamanduateí. Sua travessia é feita por uma ponte de pedra de um só arco. Depois, vê-se uma planície que, embora apresentando desníveis muito pronunciados, deve ser uma continuação da de Piratininga. O nome Piratininga já caiu em desuso, mas os campos a que ele se refere nada perderam da sua beleza. O termo significaria peixe seco e teria sido dado aos campos vizinhos de São Paulo porque depois das enchentes do Tamanduateí, muitos peixes ficavam presos nos campos e secavam com a ação do sol. Nesse caso, Piratininga derivaria de pirá, peixe, e tine, seco. É no antigo convento dos jesuítas que os capitães gerais estabeleceram a sua residência. O prédio, depois de desocupado pelos jesuítas, recebeu o nome de palácio, mas sua aparência
não passa realmente da do mosteiro. Das janelas do palácio que dão para os campos, descortina-se uma vista maravilhosa. O Anhangabaú, um simples filete de água, vai desaguar debaixo do convento dos beneditinos, no Tamanduateí, que em seguida sai serpenteando no meio dos pastos brejosos, contribuindo para quebrar a monotonia da paisagem. Animais pastam espalhados pela campina, e a paisagem ainda torna-se mais animada com as tropas de burros que entram e saem da cidade e com a presença de numerosas mulheres lavando roupa à beira do rio. Não convém escrever Tamanduateí com HY no final. Entretanto, essa grafia nos leva à sua verdadeira etimologia, que parece derivar das palavras da língua geral tamanduá, eté, ig, ou o rio do Tamanduá verdadeiro. O verde é talvez mais belo, mais matizado do que os dos campos da Europa no começo da primavera. E, segundo me afirmaram, conserva o seu viço praticamente o ano todo. É São Paulo que possui mais amor e amolação. Terra de névoas e de moças, de cinismo e de paixão. Salve nobre Pauliceia, Heidelberg do Brasil, terra de névoas e de sonhos, do conhaque. Salve nobre Pauliceia, exílio da mocidade, terra de névoas e de sonhos, de cinismo e de liberdade. O vinho na alma entorna amor, e as belas gostam de um doutor. Com vinhos e com amantes, são reis e estudantes. Haja embora 1000 vinagres, haja embora pontos 1000, ó cidade dos pagodes, és o Éden do Brasil, Senhor, amor. A Ilha dos Amores. Aquele passeio que tantos desvelos mereceu do presidente Dr. João Teodoro está se transformando em Ilha dos Amores. Entre outras, cita-se esta cena do mais puro realismo. São 4:30 da manhã. Um vulto, embrulhado em larga capa espanhola e com chapéu desabado, entra às espreitas no jardim, procurando furtar-se às vistas de outros que possam àquela hora achar-se próximo. Minutos depois, um outro vulto envolto em mantilha que trazia bem aconchegada passa rapidamente de um ponto a outro. Quase ao mesmo tempo, entre um banhista e uma preta, assentada às portas da casa de banho, travara-se este diálogo. Vieste também tomar banho, rapariga? Não, senhor. Vim acompanhar minha senhora moça, que às vezes costuma banhar-se aqui. Veio só contigo? Sim, porque o marido fez viagem. Presta-se a conclusões horríveis este diálogo, as quais podem comprometer uma senhora e afastar do jardim e dos banhos as pessoas sérias e honestas. Para a garantia de todos, cumpre a polícia restabelecer os créditos de moralidade daquele lugar.
Com seus 20 anos fáceis, o 35 sabia mais da leitura dos jornais que da experiência que o proletariado era uma classe oprimida. E os jornais tinham anunciado que se esperava grandes motins no 1º de maio, em Paris, em Cuba, no Chile, em Madrid. Pouca gente na rua. Deviam de estar almoçando para chegar cedo no maravilhoso jogo de futebol escolhido para celebrar o grande dia. Tinha, mas era muito polícia. Polícia em qualquer esquina, em qualquer porta cerrada de bar e de café, nas joalherias. Quem pensava em roubar? Nos bancos, nas casas de loteria. O 35 teve raiva dos polícias outra vez. E como não encontrasse mesmo um conhecido, comprou um jornal para saber. Pois estava escrito em cima do jornal: em São Paulo, a polícia proibira comícios na rua e passeatas, embora se falasse vagamente em motins de tarde no Largo da Sé. Mas a polícia permitira a grande reunião proletária, com o discurso do ilustre secretário do Trabalho, no magnífico pátio interno do Palácio das Indústrias, lugar fechado. Mas por que a gente havia de ficar encurralado assim? É pra eles depois poderem cair em cima da gente, filhos da p... Não vou, não sou besta. Quer dizer, vou sim, desaforo, vai se f... Tudo deserto. Era por ser feriado, 1º de maio. Não eram bem 13 horas e já o 35 desembocava no Parque Dom Pedro outra vez, à vista do Palácio das Indústrias. O 35 topou com 486, grilo, quase amigo, que policiava na Estação da Luz. O 486 achara jeito de não trabalhar naquele dia porque se pensava anarquista, mas no fundo era covarde. Conversaram um pouco do entusiasmo ser mostradeiro, um pouco de 1º de maio, um pouco de motim. O 486 era muito valentão de boca, o 35 pensou. Pararam bem na frente do Palácio das Indústrias, que fagulhava de gente nas sacadas. Se via que não eram operários. De certos deputados trabalhistas, havia até moças, se via que não eram distintas, todos olhando para o lado do parque onde eles estavam. Mas foi só quando aqueles 3 homens bem vestidos, se via que não eram operários, se dirigindo, os grupos vagueantes, falaram para eles em voz alta: "Pode entrar, não tenham vergonha, pode entrar." Com voz de mandando assim na gente, o 35 sentiu um medo franco. Entrar ele? Fez como os outros operários, era impossível, assim soltos, desobedecer aos 3 homens bem vestidos, com voz mandando. Se via que não eram operários. Foram todos obedecendo, se aproximando das escadarias. Mas o maior número, longe da vista dos 3 homens, torcia caminho. Ia se espalhar pelas outras alamedas do parque, mais longe. Esses movimentos coletivos de recusa acordaram a covardia do 35. De repente, o 35 pensou que ele era moço, precisava se sacrificar. Se fizesse um modo bem visível de entrar sem medo no palácio, todos haviam de seguir o exemplo dele. Pensou e não fez. Nisso vieram uns cavalarias falando, garantidos: "Aqui ninguém não fica não, é festa lá dentro, meu irmão, no parque não para não." E o grupo deram de andar outra vez, de cá pra lá, arriscando no parque vasto, com vontade, com medo, falando baixinho, mastigando incerteza. Deu um ódio tal no 35, um desespero tamanho, passava um bonde, correu, tomou o bonde sem se despedir do 486, com ódio do 486, com ódio do 1º de maio, quase com ódio de viver. E o 35 inerte, passivo, tão criança, tão já experiente da vida, não cultivou vaidade mais. Foi se dirigindo num passo arrastado para a Estação da Luz, para os companheiros dele. Esse era o domínio dele. Eles se ajuntaram, agora sérios, curiosos, meio inquietos, perguntando por ele. Teve um instinto voluptuoso de mentir, contar como fora a celebração, se enfeitar, mas fez um gesto só, cuspindo um muxoxo de desdém para tudo. Era, vamos dizer assim, era a diversão da família paulistana, não é? Aliás, muito iluminado, muito bonito, escrito Parque Xangai, né? Com muitas lâmpadas piscando. Era uma coisa extraordinária, era uma coisa... E eu conheci um cara, ele era o mecânico
Graças a ele é que eu recebia um passaporte, né, que tinha os tickets para você poder entrar, porque só ia no parque quem tinha dinheiro. E eu não podia ir no parque. Imagina a rua que eu morava, né, que era uma rua de crianças pobres. E eu me lembro que uma vez no parque, isso aí, já no auge do parque, trouxeram um brinquedo chamado estratosférico. Era uma coisa, né? Meu pai foi um dia nesse brinquedo, criança não podia. Mas eu me lembro, meu pai era um homem de coragem, então ele foi nesse negócio. E tinha um outro chamado tira-prosa. Então o tira-prosa também era um barquinho que sentava e ele virava assim, de cabeça para baixo, né? Depois tinha aquele chapéu mexicano, viu? Me lembro de ter visto chapéu mexicano no parque. Tinha também aqueles carrinhos de trombada. Você imagina o carrinho de trombada daquela época, né? Foi a primeira vez também que eu vi na minha vida uma montanha-russa. Era outra grande atração no parque. E ela subia e tal, depois ela vinha caindo e caía dentro d'água. Você podia ir namorar no Parque Dom Pedro II, você podia passear no Parque Dom Pedro II a pé. A gente brincava de mocinho bandido, né? Fazia guerra de estilingue, esconde-esconde no parque. Houve uma grande festa na porta do Palácio das Indústrias. Eu me lembro, eu era menino, eu com meus pais e tal. Tinha os refletores do exército, que sobrou da Segunda Guerra Mundial e tal. Porque os aviões passavam, jogavam uns triângulos de alumínio e eram as chuvas de prata. O lema era: São Paulo não pode parar. Você podia fazer qualquer coisa em nome do progresso. Nós temos que derrubar tudo e fazer tudo de novo. Nessa altura o Parque Xangai já tinha acabado e aquela região toda se degradou muito rapidamente, porque ela passou a ser uma região de passagem. Ela não era uma região de passagem, eu morava lá. Ao vir parar em São Paulo, poxa, eu estava tão novo, era fim de melhorar de vida mesmo, assim, né? Eu tinha outra mente para trabalhar mesmo e vencer na vida. Mas aí eu tive esse problema com a justiça, me marginalizei um pouco e aconteceu isso. Eu fiz ação. Infelizmente, meu amigo, é a grande verdade. Mas eu paguei tudo, graças a Deus, 14 anos e 10 meses. Paguei, não devo nada. Quando eu saí, estava tudo muito difícil para mim. Aí eu vim morar aqui no Parque Dom Pedro. Porque sem chance de nada, só sobra aqui realmente o parque. Tem muita gente boa também, junto com as moradoras de rua, muitos profissionais que trabalham, muitos trabalham também, mas não tem condição de ter uma casa. A gente às vezes trabalha, morando na rua mesmo, a gente trabalha, arruma um emprego, só que é muito mais difícil para nós, realmente. A polícia vem. Eles vêm quase todo dia, mas sabe por quê? Porque o índice de criminalidade é muito alto aqui, as pessoas roubam muito por aqui. Mas eles nem mexem com a gente, que eles já conhecem. Eu, por exemplo, eles nem mexem com... Tem anos e anos que eu estou aqui. Eles vêm para olhar se acha quem roubou, qualquer coisa assim. Mas, geralmente, o tratamento deles é... meio normal também, né? Não é diferente dos outros lugares, não. Se desse uma casinha da Coab, qualquer coisa, pelo menos um emprego, trabalhar de varrer rua, qualquer coisa, seria uma força. São tão poucos moradores de rua, eles não querem isso. Preferem que as pessoas fiquem no albergue. O albergue é muito chato, mas só que é um lugar super viciado. As pessoas não trabalham, vivem no albergue. Um fica no albergue um ano, vai para outro albergue, fica outro ano. Tem gente que tem 10 anos, 20 anos nos albergues. Você que eu espero do futuro, meu amigo, é o seguinte... espero melhorar um pouco de vida. Espero sim de ir trabalhando e não espero muito também não, você quer?